Hoje está na hora de mais uma dica de redação, em vez de fazermos uma questão comentada. Então, peguei de uma redação de um aluno meu o seguinte fragmento que você vai acompanhar comigo. Olha aí. O lado positivo do trabalho informal para o profissional é que ele fica mais flexível em seus horários de trabalho e podendo administrar o seu tempo por demanda e não pelas 8 horas habituais do regime da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Vem aqui comigo. Na verdade, isso é um parágrafo que o nosso amigo ou que a nossa amiga fez. Coloca o parágrafo aí na sua tela. Congele a imagem. Procure algum desvio ou aquilo que você julga ser um desvio. Em seguida, você me dê a chance de falar com você. Vem aqui, meu amigo. Eu te disse, te alertei, para o fato disso ser um parágrafo. Agora, olha na tela. Você está vendo que eu marquei um amarelinho no final, um ponto final? Só tem um ponto final, não é isso? Então, vem aqui. Isso que o colega fez se chama parágrafo frasal. Então, não importa se é introdução, não importa se é desenvolvimento ou se é conclusão, parágrafo frasal é aquele que tem um único período. Professor, o que é um período? Período é um troço que começa com a letra maiúscula e termina com um ponto final. Pode ter 4, 5, 6, 8, 20 linhas. Se usou um ponto final só, é um período. Então, quer dizer, é aquele que tem um ponto final. Não faça isso. Nenhum parágrafo que você for escrever de nenhum texto deve ter um único ponto final. Tá bom? Então, parágrafo frasal não deve existir no seu texto dissertativo. Não deve existir. Por que que não? Porque parágrafo frasal é, do ponto de vista da coesão textual, ruim. Provavelmente, se você marcou algum erro, esse não foi um deles. Agora, em vermelho, eu marquei um probleminha. Vamos lá. O lado positivo do trabalho, na linha 2, seus horários de trabalho, e na última linha, consolidação das leis de trabalho. Gente, vem aqui. É trabalho demais, dá até para cansar. Tá bom? O tema dessa redação era o trabalho informal, suas causas e efeitos. Claro que numa redação que tem um determinado tema, esse tema pode aparecer algumas vezes, mas 3 vezes no mesmo parágrafo é demais. Então, repetições. Né? Quando a gente fala de repetições, isso representa um defeito coesivo. Para isso você tem sinônimos. Né? Então vamos lá na tela. O lado positivo do trabalho informal para o profissional é que ele fica mais flexível em seus horários, né? Que ele fica mais flexível em seus horários de atividade, e aí você está substituindo. E atenção, hein? Quando eu falo de repetições, eu estou muitas vezes falando da mesma palavra, trabalho, 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 ou às vezes eu tenho assim, educador, educação, educador, educação, educacional, educandário. Se for da mesma família, como a gente aprendeu na escola, né, quando a gente fala assim, palavra, termos cognatos, também, se você puder evitar, tanto melhor. Claro que a palavra trabalho, se você fez 4 parágrafos de redação, e ela apareceu uma vez em cada parágrafo, tudo bem. O que não pode é no mesmo, indecentemente, como apareceu aí. Então, eu marquei o ponto, eu marquei a repetição da palavra trabalho, e marquei agora em verde uma terceira coisa. Olha aí comigo. Ele fica mais flexível em seus horários de trabalho
e podendo administrar o seu tempo. Eu destaquei formas verbais. Vem aqui comigo. Dentre as várias coisas que a gente chama de falta de paralelismo, numa das dicas de redação que eu já dei, eu falei com vocês que quando você faz uma enumeração, e se essa enumeração ela tem palavra, uma primeira que foi determinada por um artigo, todas as outras deverão ser. Então, em relação ao trabalho, ao lazer, ao esporte, ao problema social, é cachorrinho. Aí é uma repetição necessária. Todos necessitam de apoio, de saúde, de dinheiro, de educação, Aí é obrigatório. Agora, quando a pessoa está dizendo uma oração que é de valor aditivo, ele fica flexível e ele pode administrar. O procedimento verbal que você usa para é um procedimento verbal que você usa para outro. Olha na tela de novo. Ele fica mais flexível e podendo administrar. Vem cá. Se você usou o verbo ficar, ele fica. Então, ele pode. Ou então você coloque assim, ficando mais flexível e administrando o seu tempo. Gerúndio com gerúndio. Então, a questão do chamado paralelismo sintático é a postura de um espelhamento estrutural que você vai ter que fazer. Então, quando a gente fala de um espelhamento, nós estamos preocupados, com essa construção. Então, por exemplo, ele fica mais flexível e podendo ficar. Aliás, meu amigo, gerúndio geralmente é mal sucedido. Não é que não possa ser gerúndio, não, hein? Se ele existe, ele pode ser usado. Mas aqui, ó, fica e podendo, não tem jeito, né? Não era podendo ficar. Aqui era podendo administrar. Porque aí ficar dois verbos ficar não seria legal. Então, ele fica, que é um verbo que está no presente, e ele pode administrar, que também é um verbo que está no presente. Isto é estabelecer o que eu chamei de paralelismo. Provavelmente, quando eu pedi que você congelasse a tela e localizasse os erros, a maioria talvez nem tenha percebido nada. Não é verdade? Mas, enfim, se você também tem uma dúvida, eu gostaria que você mandasse para mim. Anote quem não tem ainda o meu e-mail. Olha aí, ricardoarce@yahoo.com.br. Lá no meu e-mail você pode mandar o que você precisar. Professor, tem título? Quantas linhas eu tenho que fazer? O que é que não pode? Isso deve. Eu fui penalizado. Enfim, é bom que você me mande munição para que a qualquer momento eu volte aí, ó, com essa nossa sessão Dicas de Redação. Aquele abraço.